O pai solteiro perdeu o emprego logo no primeiro dia por ter se atrasado, mas o bilionário ficou surpreso ao descobrir o verdadeiro motivo. Eduardo acordou antes do sol nascer. O som do despertador antigo cortou o silêncio do quarto simples, e por um instante ele ficou olhando o teto, respirando fundo, tentando reunir forças para mais um dia. Desde a morte de Ana, a esposa, a casa parecia maior e mais fria, mas o riso de Clara ainda era o que o mantinha de pé. Levantou devagar, lavou o rosto, olhou o espelho e murmurou: "Hoje vai dar certo, eu sei que vai." Vestiu a melhor roupa que tinha, uma camisa azul já um pouco desbotada e calça passada com cuidado, e colocou os sapatos que guardava só para ocasiões importantes. Na cozinha, Clara estava sentada na mesa, penteando os cabelos com o mesmo cuidado que a mãe ensinara. "Pai, hoje é o dia da entrevista, né?" perguntou com os olhos brilhando. Ele respondeu com um sorriso contido: "É, filha. Se tudo der certo, essa noite a gente janta com o que sobrar do mês, mas feliz." Ela riu, o abraçou e desejou boa sorte. Eduardo saiu com o coração apertado e uma sensação de responsabilidade enorme pesando nos ombros. O caminho até o centro era longo e ele precisou pegar 2 ônibus. No primeiro ficou de pé o trajeto inteiro, observando as pessoas apressadas, algumas dormindo, outras olhando para o nada. Pensava em como todos pareciam lutar a mesma guerra invisível. No segundo ônibus, olhou pela janela e imaginou Clara voltando da escola, sonhando com uma vida melhor. "É por ela", repetia mentalmente, tentando afastar o medo de fracassar mais uma vez. Ao chegar ao prédio da construtora, respirou fundo. O lugar era imponente, com paredes de vidro e recepcionistas vestidas de forma impecável. Sentiu-se deslocado, mas não recuou. Anunciou seu nome, sentou-se na recepção e esperou. Foram longos minutos, talvez 1 hora, até que o chamaram. Um homem alto, de terno escuro, o conduziu até uma sala ampla onde estava Renato Azevedo. O empresário o observava de trás da mesa com um olhar que misturava curiosidade e distância. Eduardo se apresentou com simplicidade, tentando manter a voz firme. Contou que aprendeu tudo o que sabia trabalhando. Consertava encanamentos, fazia pintura, ajeitava instalações elétricas, o que aparecesse. "Não tenho diploma, mas nunca deixei um serviço mal feito", disse com convicção. Renato permaneceu em silêncio por alguns segundos, folheando o currículo simples que ele mesmo havia escrito à mão. Depois, apoiou as mãos sobre a mesa e perguntou: "E por que quer trabalhar aqui?" Eduardo respondeu sem hesitar: "Porque quero uma chance de recomeçar, senhor. Não procuro luxo, só estabilidade para criar minha filha com dignidade." Houve mais um momento de silêncio, e então o empresário se recostou na cadeira. "O cargo é simples e o salário é baixo." "Ainda quer?" Eduardo assentiu sem pensar 2 vezes. "Quero sim, é o suficiente para mim." Renato apenas balançou a cabeça e concluiu: "Pode começar amanhã. Fale com a recepção para preencher o cadastro." Eduardo saiu da sala com o coração acelerado, como se tivesse acabado de ganhar uma nova vida. Atravessou o saguão tentando disfarçar o sorriso, mas não conseguiu. Lá fora, o vento batia forte e o céu começava a escurecer, mas ele caminhava como quem carrega uma boa notícia dentro do peito. Entrou no ônibus de volta, encostou a cabeça na janela e deixou que a alegria se misturasse com o cansaço. Ao chegar em casa, o cheiro de arroz e feijão veio da cozinha. Clara estava sentada na mesa com os cadernos espalhados. Quando ele abriu a porta, ela correu até ele perguntando: "E aí, pai, deu certo?" Eduardo deixou a mochila no chão, respirou fundo e sorriu. "Consegui, filha. Seu pai foi contratado." Clara soltou um grito e o abraçou com força. "Eu sabia. Agora a gente pode comprar o tênis que você prometeu." Eduardo riu e respondeu: "Um de cada vez, minha menina. Primeiro pagamos o aluguel, depois vemos o tênis." Ela riu também, e por alguns instantes a casa pareceu viva de novo. Durante o jantar, os dois comeram como se fosse uma festa. Clara falava sobre os colegas da escola, e Eduardo apenas ouvia, satisfeito por ver a filha sorrindo de verdade. Quando ela terminou a lição e foi dormir, ele ficou um tempo olhando o quarto dela, lembrando de quando Ana costumava sentar ao lado da menina para ajudá-la nas tarefas. A saudade bateu forte,
mas não doeu como antes. Dessa vez, havia uma sensação de recomeço. De volta ao seu quarto, ele sentou na cama e olhou a fotografia da esposa na parede. Era uma imagem antiga, tirada em um parque, quando ainda tinham pouco, mas riam de tudo. Ele pegou o porta-retratos nas mãos e disse baixinho: "Consegui um emprego, amor. Nada grande, mas é um começo. A gente vai ficar bem." Ficou em silêncio por um momento, observando aquele sorriso congelado no tempo que parecia aprovar cada passo dele. Deitou-se, mas o sono custou a vir. O barulho dos carros ao longe e o som do relógio velho enchiam o quarto. Pensou no dia seguinte, em como seria o primeiro dia no trabalho, e imaginou que talvez aquele fosse o ponto de virada que tanto esperava. "As coisas vão melhorar, eu sinto", murmurou antes de fechar os olhos. Naquele instante, Eduardo não sabia o que o aguardava, mas dormiu com uma paz que há muito não sentia. Pela primeira vez em anos, tinha a sensação de estar voltando a viver. O pequeno quarto simples, iluminado pela luz fraca do poste lá fora, parecia mais acolhedor. Ele sorriu, virou para o lado e adormeceu com a certeza de que o dia seguinte seria o início de uma nova esperança. O despertador tocou antes do sol nascer, mas Eduardo já estava acordado. O nervosismo não o deixou dormir direito. Levantou, lavou o rosto e olhou a própria imagem no espelho como quem precisa se convencer de que aquele seria o dia da virada. "Vamos lá, é só mais um passo", murmurou, ajeitando a gola da camisa e respirando fundo. Clara ainda dormia enrolada no cobertor, e ele se aproximou devagar para beijar sua testa. "Volto à tarde, minha menina. E dessa vez é para valer", sussurrou antes de sair. O ar da manhã estava frio, e ele caminhava com pressa pelas ruas ainda meio vazias. Pensava na entrevista do dia anterior, na forma fria com que Renato o contratou e na promessa que fez a si mesmo de não decepcionar. A cada esquina, olhava o relógio, calculando o tempo para chegar. Já conseguia ver o prédio da construtora à distância, quando, de repente, ouviu um grito e o som de sacolas se espalhando pelo chão. Viu uma senhora caindo perto de uma tampa solta de bueiro. Sem pensar, correu até ela. A mulher estava sentada na calçada, tentando se levantar, mas gemia de dor. "Calma, senhora, não se mexa agora", disse estendendo a mão. Ela olhou para ele, visivelmente assustada e envergonhada. "Acho que torci o pé. Essas ruas estão um perigo", respondeu tentando disfarçar o incômodo. Eduardo se abaixou e viu o tornozelo inchado. "A senhora precisa de um médico. Vou chamar ajuda", afirmou, pegando o celular e ligando para os bombeiros. Enquanto aguardavam a ambulância, ele recolheu as sacolas espalhadas, ajeitou-as ao lado e procurou um lugar mais confortável para que ela se encostasse. "Desculpe a demora, senhora, mas é melhor esperar socorro. Posso pegar água para a senhora?", perguntou. Ela negou com a cabeça, agradecida. "Você já fez o bastante, meu filho. Não precisava perder tempo comigo." Eduardo respondeu rápido. "Não é perder tempo, é o certo a se fazer. Se fosse minha mãe caída, eu ia querer que alguém ajudasse." A mulher sorriu emocionada. "É raro encontrar gente que ainda pensa assim. Hoje em dia, o pessoal passa por cima, finge que não viu." Eduardo suspirou. "O mundo anda apressado demais, dona. Como é mesmo seu nome?" Ela hesitou um pouco antes de responder. "Helena. Helena Azevedo." Ele assentiu, sem perceber o peso daquele sobrenome. "Prazer, dona Helena. Me chamo Eduardo. Estou indo para o primeiro dia de trabalho, mas não tinha como deixar a senhora sozinha." Helena o observou com atenção, reparando nas roupas simples, nas mãos calejadas e no olhar cansado. "E onde vai trabalhar?", perguntou, tentando distraí-lo da preocupação. "Numa construtora lá na avenida principal. É uma chance que eu esperei muito tempo", respondeu. Ela franziu a testa. "Construtora Azevedo?" Eduardo olhou para ela surpreso. "É, a própria. A senhora conhece?" Helena deu um leve sorriso. "Digamos que conheço bem demais. Meu filho trabalha lá, é o dono." Ele ficou sem graça por um instante, sem entender direito a coincidência, e tentou mudar de assunto. "Espero que ele seja um bom patrão." Ela soltou um riso leve, cheio de melancolia. "Ele já foi um bom homem. Agora vive cercado de números e gente que só concorda com tudo o que ele diz. É um bom filho,
mas se perdeu no meio dessa pressa toda. Eduardo ouviu em silêncio, sem saber o que responder, apenas segurando o celular e conferindo se a ambulância estava a caminho. Quando o socorro chegou, ele ajudou a colocá-la na maca. Helena insistiu para que ele fosse embora, dizendo que não queria atrapalhar o trabalho dele. Mas ele recusou. Já esperei por tantas coisas nessa vida que esperar um pouco mais não vai me matar, disse subindo na ambulância ao lado dela. O trajeto até o hospital foi rápido. No caminho, conversaram mais. Helena quis saber sobre Clara, e ele contou com orgulho que a menina era estudiosa e sonhava em ser professora. A senhora devia ver o brilho dela quando fala da escola, comentou sorrindo. Helena respondeu com ternura. As crianças são o que há de mais puro no mundo. Cuidar delas é o que faz a vida ter sentido. No hospital, depois dos exames, o médico informou que era apenas uma torção leve. Helena respirou aliviada e Eduardo agradeceu a Deus em silêncio. Mais um susto do que outra coisa, viu? Disse o médico antes de sair. Eduardo ajudou a senhora a se levantar, oferecendo o braço como apoio. Agora é repousar e nada de aventuras na calçada por uns dias. Ela riu, apoiando-se nele. Você fala como se fosse meu filho. Ele devia aprender um pouco com você. Na saída, enquanto esperavam o transporte do hospital, Helena insistiu em agradecer. Você me salvou de um tombo pior e ainda perdeu o primeiro dia de trabalho. Como posso retribuir isso? Eduardo balançou a cabeça. Não precisa. Fiz só o que qualquer pessoa devia fazer. Ela insistiu. Pelo menos me diga seu número caso eu precise de ajuda ou queira agradecer direito. Ele pegou um pedaço de papel e anotou o telefone. Tá aqui, dona Helena. Se precisar de algo, me chame. Mas espero que o tornozelo melhore logo. Ela segurou o papel e, com um sorriso sincero, respondeu. Obrigada, Eduardo. Você me fez acreditar que ainda existem pessoas boas. Enquanto isso, ele olhava o relógio e percebia o quanto estava atrasado. Tentou ligar para a empresa, mas ninguém atendeu. Deixou recado na secretária eletrônica, explicando o ocorrido. Fechou os olhos por um instante, tentando conter o nervosismo. Vai dar certo. Eu fiz o que era certo, repetiu para si mesmo, mais como um consolo do que uma certeza. Pouco depois, um motorista do hospital trouxe uma cadeira de rodas para levá-la até a saída. Eduardo se despediu, prometendo visitar caso precisasse. Helena segurou sua mão e disse, se o mundo tivesse mais homens como você, eu dormiria mais tranquila. Ele sorriu, ajeitou a mochila nas costas e respondeu, a senhora já fez o suficiente, dona Helena. Se cuide. Ao sair do hospital, correu pelas ruas com o coração acelerado. O sol já estava alto, o trânsito intenso e o relógio marcava um horário que ele preferia não ver. O medo de perder o emprego apertava o peito, mas mesmo assim, ele sentia uma estranha paz. Sabia que por mais que aquele dia tivesse tomado outro rumo, havia feito a escolha certa. Respirou fundo, olhou o céu e disse baixinho, se for para ser, vai ser, mas não podia ter deixado ela ali. Então, com o passo apressado e o suor escorrendo pela testa, seguiu em direção à construtora, torcendo para que ainda houvesse tempo de provar seu valor. Eduardo chegou à portaria da construtora completamente ofegante. O sol já estava alto e o suor escorria por sua testa. Passou a mão no rosto e tentou ajeitar a camisa amarrotada, tentando recuperar a postura antes de entrar. Mas assim que se aproximou da recepção, o segurança cruzou os braços e disse com firmeza que ele não poderia subir. Como assim não posso entrar? Eu trabalho aqui, fui contratado ontem, respondeu tentando manter a calma. O homem apenas repetiu, ordem da diretoria, o senhor está proibido de entrar. Eduardo arregalou os olhos, sem entender. Deve haver algum engano. Hoje é o meu primeiro dia, eu só me atrasei porque precisei ajudar uma senhora que caiu na rua. Antes que pudesse explicar melhor, ouviu passos pesados vindo do corredor. Renato apareceu com o semblante fechado e os olhos cheios de irritação. Então é você o funcionário exemplar que não apareceu para trabalhar? Disse em tom de ironia. Eduardo deu um passo à frente, tentando explicar. Senhor Renato, eu liguei várias vezes, deixei recado. Uma senhora caiu e se machucou, eu só fui ajudá-la. O empresário levantou a mão, cortando-o. Mentiras baratas. Aqui ninguém tem tempo para desculpas.
Você faltou no primeiro dia, mostrou o tipo de homem que é. Está demitido. Eduardo sentiu o chão sumir sob os pés. Tentou insistir, dizendo que podia provar, mas Renato não quis ouvir. Eu não tolero irresponsabilidade. Pode sair da minha empresa agora mesmo, completou, virando-se de costas. Todos que estavam por perto pararam para olhar. Eduardo ficou parado por um instante, tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo. Sentiu o rosto queimar de vergonha. Senhor, por favor, eu só fiz o que era certo, disse em voz baixa. Renato apenas respondeu sem olhar para ele. Certo é cumprir o próprio dever, vá embora. Eduardo respirou fundo e saiu em silêncio, com o coração pesado. As pessoas na recepção o observavam, algumas com pena, outras com indiferença. Lá fora, o barulho da rua parecia distante. Ele caminhou sem destino, com o mesmo peso de quando perdeu a esposa, tentando entender como a vida podia ser tão dura com quem só queria recomeçar. As horas se arrastaram enquanto ele andava sem rumo, passando por avenidas e praças, até que o corpo começou a doer e as pernas fraquejaram. Sentou-se em um banco de praça e olhou para o céu. Eu só quis fazer o certo. Por que tudo tem que ser tão difícil? Murmurou. Pegou o celular, pensou em ligar para Clara, mas não teve coragem. Como explicaria que perdeu o emprego antes mesmo de começar? Preferiu andar mais um pouco até chegar em casa, já com o entardecer tingindo o céu. Ao abrir a porta, sentiu o silêncio da casa pesar. Largou a mochila no canto e se sentou exausto. Mal teve tempo de pensar quando o telefone tocou. Atendeu sem energia, e do outro lado ouviu uma voz conhecida. Eduardo, é Helena. Você está bem? Queria te convidar para almoçar comigo para te agradecer por tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando esconder a tristeza. Claro, dona Helena. Vai ser um prazer, respondeu, forçando um tom animado. Ela marcou o local e ele prometeu que iria. No dia seguinte, vestiu a mesma roupa, mas dessa vez o espelho refletia um homem cansado e desiludido. No caminho até o restaurante, pensava em como esconder a verdade. Assim que chegou, Helena acenou para ele, sorridente, sentada perto da janela. Fico feliz que tenha vindo, meu filho. Queria agradecer pessoalmente. Não parei de pensar na ajuda que me deu. Ele sorriu de volta, tentando parecer tranquilo. Não foi nada, senhora. Espero que o tornozelo esteja melhor. Ela mostrou o curativo leve e respondeu. Está bem melhor, graças a você. Os dois pediram o almoço e começaram a conversar. Helena era atenciosa e falava com gentileza. Perguntou sobre a filha dele e Eduardo contou sobre Clara, sobre como a menina sonhava em ser professora e adorava ler. Por um momento, esqueceu da demissão e até sorriu de verdade. Mas quando Helena perguntou como estava o novo trabalho, ele baixou os olhos e respirou fundo. Na verdade, não cheguei a começar. Fui demitido ontem. Ela ficou surpresa. Demitido? Mas como assim? Você ajudou uma senhora ferida. Isso é motivo de orgulho, não de punição. Eduardo deu um leve sorriso triste. Pois é, mas o mundo não funciona assim. Meu chefe achou que eu inventei uma desculpa. Disse que eu era irresponsável e me mandou embora na frente de todo mundo. Helena se inclinou, indignada. Se isso é um absurdo, como alguém pode tratar um homem honesto dessa forma? Eduardo balançou a cabeça. Deixe pra lá, dona Helena. Não vale a pena se preocupar. Eu só preciso arrumar outro emprego, e tudo bem. Ela insistiu, visivelmente abalada. Mas e o nome desse chefe? Quero saber quem foi o homem capaz de uma injustiça dessas. Eduardo hesitou, mas respondeu. Renato Azevedo, o dono da construtora. No instante em que pronunciou o nome, Helena empalideceu. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o prato como se tentasse assimilar o que acabara de ouvir. Eduardo percebeu e perguntou confuso. A senhora está bem? Helena levantou os olhos e o semblante sereno deu lugar a uma mistura de espanto e constrangimento. Renato Azevedo é meu filho, disse em voz baixa. Eduardo congelou, sem saber o que dizer. Seu filho? Repetiu incrédulo. Ela assentiu devagar, ainda atordoada. Agora entendo por que você parecia familiar quando falou da construtora. Meu Deus, o destino tem um jeito estranho de agir. Eduardo ficou visivelmente desconcertado. Eu não sabia, senhora.
Me perdoe se falei algo errado sobre ele. Ela respirou fundo e respondeu: Você não disse nada errado. Eu conheço meu filho e sei que ele pode ser duro demais. Trabalhou a vida inteira, mas perdeu algo no caminho. Se eu tivesse te ouvido antes, teria entendido o quanto ele se afastou do que realmente importa. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Helena segurou a mão dele e disse com firmeza: Você foi injustiçado, Eduardo, e eu não vou deixar isso assim. Pode ter certeza de que essa história vai mudar. Eduardo tentou impedi-la. Por favor, não precisa se envolver, não quero causar problema para ninguém. Ela respondeu com um olhar decidido. Não é problema, é justiça. Você fez o que era certo e agora é minha vez. O almoço terminou em um clima silencioso, mas cheio de significado. Eduardo se despediu, agradecendo pela refeição, enquanto ela permanecia sentada, pensativa. Quando ele saiu, Helena pegou a bolsa, pagou a conta e se levantou devagar. Caminhou até a porta do restaurante, respirou fundo e olhou para o alto. Chegou a hora de ensinar meu filho o que ele esqueceu, murmurou antes de seguir determinada rumo à construtora, decidida a resolver a injustiça com as próprias mãos. Helena chegou à construtora com passos firmes e expressão decidida. O porteiro tentou impedi-la, dizendo que o filho estava em reunião, mas ela respondeu apenas: Ele vai me receber agora. Subiu os andares sem esperar autorização, o som do salto ecoando pelo corredor de vidro e mármore. Ao abrir a porta do escritório, encontrou Renato de pé falando ao telefone. Ele se virou surpreso e interrompeu a ligação imediatamente. Mãe, o que está fazendo aqui? Perguntou tentando esconder o desconforto. Ela não respondeu. Apenas fechou a porta atrás de si e o encarou com um olhar que ele conhecia bem. O olhar de quando ela estava realmente decepcionada. Preciso conversar com você, Renato, disse em tom firme. Ele se aproximou devagar, tentando parecer calmo. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Helena cruzou os braços e respondeu: Não, não está, e o problema é você. O filho franziu a testa, surpreso com a franqueza. Comigo? O que eu fiz agora? Ela respirou fundo, como quem tenta controlar a raiva. Eu acabei de descobrir que você demitiu um homem ontem. Um homem que faltou no primeiro dia de trabalho porque parou para ajudar uma senhora caída na rua. Sabe quem era essa senhora, Renato? Era eu. Renato ficou mudo. Os olhos arregalados denunciavam a confusão que tomava conta dele. Como assim era você? Perguntou incrédulo. Helena se aproximou da mesa e apoiou as mãos sobre ela. Sim, fui eu quem tropeçou e caiu por causa daquela calçada quebrada. Fui socorrida por um homem simples, educado, honesto. Ele perdeu o emprego porque escolheu fazer o que você sempre me disse que faria. O certo. Renato levou a mão à cabeça, tentando entender a dimensão do que acabava de ouvir. Eu não sabia. Ele não disse nada sobre isso, mãe. Helena o interrompeu com firmeza. Ele tentou te explicar. Você é que não quis ouvir. Você o humilhou e ainda o chamou de mentiroso. A voz dela ecoou pela sala e o silêncio que se seguiu foi pesado. Renato respirou fundo e tentou se justificar. O mundo não é mais o mesmo, mãe. Eu preciso ser rígido. Se eu der espaço para desculpas, a empresa perde o respeito. As pessoas abusam da confiança e eu não posso correr esse risco. Helena balançou a cabeça, decepcionada. Ser forte não é ser cruel, Renato. Você sempre confundiu firmeza com frieza. Quando seu pai morreu, você me prometeu que nunca seria como esses empresários que esmagam os outros por medo de perder poder. Lembra disso? Ele desviou o olhar, incapaz de encarar o passado que ela trazia à tona. Eu era jovem, mãe. Não entendia o peso que é sustentar uma empresa. Tudo o que construí pode desmoronar em um dia. Helena se aproximou mais, a voz mais baixa, mas firme. E o que adianta manter prédios em pé se é você quem está desmoronando por dentro? De que vale o sucesso se o preço é perder o respeito das pessoas? E o meu? Renato engoliu seco. O tom da mãe atravessava suas defesas como uma verdade que ele tentava negar há anos. Eu tenho medo, mãe. Medo de perder tudo. Medo de fracassar, de decepcionar você, de ver tudo o que conquistei ruir, confessou, baixando a cabeça. Helena se aproximou e colocou a mão sobre a dele. Renato, você nunca me decepcionaria por cair.
Me decepciona por esquecer quem é. O verdadeiro fracasso é esse: abandonar os valores que te tornaram quem você é. Ele ficou em silêncio, e as palavras dela pareciam ecoar em cada canto do escritório. Helena respirou fundo e continuou. O homem que você demitiu não é só um funcionário. Ele é o tipo de pessoa que o mundo precisa. Um homem que parou tudo para ajudar uma idosa que nem conhecia. E foi punido por isso. Ele tem uma filha pequena, Renato. Perdeu a esposa há poucos anos. Trabalha dia e noite para dar o mínimo à menina. E você, sem ouvir uma explicação, o humilhou na frente de todos. Renato levantou o olhar, os olhos marejados. Eu não sabia. Juro que não sabia. Helena balançou a cabeça com tristeza. Mas podia ter sabido, se tivesse escutado. O poder te tornou surdo. Você construiu muros tão altos que ninguém mais consegue atravessar, nem mesmo a sua própria consciência. Ele se levantou devagar, foi até a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. Eu só quis ser forte. Eu vi o que a miséria fez com a gente quando o pai morreu. Jurei que nunca mais passaria por aquilo. Trabalhei sem parar, mãe, porque achei que era o único jeito de proteger tudo o que conquistei. Helena se aproximou e respondeu com suavidade. Proteger não é endurecer o coração, meu filho. Seu pai também teve medo, mas nunca perdeu a humanidade. Você se orgulha do sucesso, mas esquece que não existe vitória sem respeito. Dinheiro nenhum compra dignidade. As palavras dela pesaram mais do que qualquer reunião ou decisão que ele já havia tomado. Renato se virou e olhou para a mãe, emocionado. "O que quer que eu faça?" perguntou com a voz embargada. Helena segurou as duas mãos dele e respondeu com firmeza. "Quero que conserte o que fez. Não só contratando o homem de volta, mas olhando nos olhos dele e pedindo perdão. E quero que volte a ser o homem que eu criei, não esse estranho que trata as pessoas como peças de uma máquina." Renato assentiu devagar, as lágrimas finalmente escapando. "Eu vou fazer isso, mãe. Ainda hoje. Eu não posso continuar fingindo que esse é o preço do sucesso." Helena sorriu levemente, enxugando as lágrimas do filho com o polegar. "O sucesso de verdade, Renato, é aquele que te deixa dormir em paz. E eu quero que você volte a ter paz." Por um momento, o silêncio reinou. Ele respirou fundo, abraçou a mãe e sussurrou. "Obrigado por não desistir de mim." Helena retribuiu o abraço e respondeu baixinho. "Nunca vou desistir, mas espero que não precise mais me lembrar de quem você é." Renato ficou ali por alguns segundos, olhando o escritório com outros olhos. Cada detalhe, cada objeto caro, parecia perder o brilho diante das palavras que ainda ecoavam. A mãe se afastou, ajeitou o cabelo e disse: "Agora vá. Ele está esperando por um gesto que você ainda não teve coragem de fazer." Renato assentiu novamente e respondeu com voz trêmula: "Eu vou agora mesmo. Prometo que isso muda hoje." Helena abriu a porta, olhou para trás e disse antes de sair: "O mundo precisa de homens que façam o certo. Não do jeito mais fácil, mas do jeito mais humano. E eu quero que meu filho seja um deles." Quando ela se foi, Renato ficou sozinho, tentando conter o nó na garganta. Sentou-se na cadeira, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, não pensou em lucros, nem em metas, nem em planilhas. Pensou apenas no homem que havia sido e no que ainda poderia voltar a ser. Eduardo passou a tarde em silêncio, sentado à mesa da cozinha com o olhar perdido. Clara fazia a lição de casa no quarto, e o som dos lápis sobre o papel era a única coisa que quebrava o silêncio da casa. Ele ainda tentava processar tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A injustiça, a vergonha, o almoço com Helena e a sensação de que o destino tinha brincado com ele de um jeito cruel. Quando o telefone tocou, ele pensou que fosse algum engano. Atendeu sem entusiasmo, mas a voz do outro lado o fez endireitar na cadeira. "Eduardo, aqui é Renato Azevedo. Precisamos conversar." Houve um silêncio breve. Ele achou que era uma pegadinha, mas a voz era firme e real. "Senhor Renato, o que deseja comigo?" perguntou, tentando esconder a desconfiança. "Quero que venha até a empresa, pessoalmente. Eu devo a você algo que precisa ser dito." Eduardo hesitou. Por um instante pensou em recusar, em evitar mais humilhações, mas a curiosidade falou mais alto. "Tudo bem, eu vou", respondeu. Ao desligar, respirou fundo.
Clara apareceu na porta, curiosa. Pai, quem era? Ele respondeu com um sorriso forçado. O homem que me demitiu. Quer conversar comigo. Acho que o dia ainda não acabou. Pegou a mesma camisa de sempre, alisou-a com as mãos e saiu. No caminho, o coração batia acelerado. O medo de ser ridicularizado outra vez misturava-se à estranha esperança de que talvez houvesse algo diferente naquela ligação. Quando chegou à portaria da construtora, o mesmo segurança que antes o barrara abriu o portão e disse com respeito: Pode subir, o senhor Renato está esperando. Eduardo subiu desconfiado e, ao entrar na sala, encontrou o empresário de pé, com uma expressão que nunca tinha visto antes. Não havia arrogância, apenas arrependimento. Renato foi o primeiro a falar. Eduardo, obrigado por vir. Sei que depois do que aconteceu eu sou a última pessoa que você gostaria de ver. Eduardo manteve o olhar firme e respondeu: Não vim por você. Vim porque achei que devia ouvir o motivo. O empresário assentiu e caminhou até a janela. Eu mereço isso, fui injusto, cego e cruel. Minha mãe me contou tudo, e saber que o homem que ajudei a humilhar foi o mesmo que salvou a vida dela. Me fez ver quem eu me tornei. Eduardo cruzou os braços e ficou em silêncio. Renato continuou. Passei anos tentando ser o tipo de líder que o mercado respeita. Fui duro, implacável e me convenci de que era força, mas era medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de ver tudo ruir. Esse medo me transformou em alguém que eu não reconheço. Eduardo o observou com calma, medindo as palavras. Todos nós temos medo, Sr. Renato. A diferença é o que fazemos com ele. O poder, quando não é controlado, faz a gente esquecer que o outro sente o mesmo frio, o mesmo cansaço, o mesmo medo. E quando isso acontece, a gente se perde. Renato olhou para ele, como se tentasse compreender o peso daquela simplicidade. Você fala como alguém que já entendeu o que eu levei décadas para aprender, disse. Eduardo sorriu de leve. A vida ensina na marra, e o senhor ainda tem tempo de aprender do jeito certo. O empresário respirou fundo e fez um gesto para que ele o acompanhasse. Quero te mostrar uma coisa. Pegaram o carro da empresa e o motorista os levou até a rua onde tudo havia acontecido. Quando desceram, o local ainda tinha a mesma tampa de bueiro solta, o mesmo pedaço quebrado da calçada. Renato ficou alguns segundos parado, olhando o ponto exato onde a mãe tinha caído. É aqui, disse em voz baixa. Eduardo confirmou. Sim, foi aqui. Ela tentou se apoiar, mas o chão cedeu. Renato se ajoelhou, tirou o celular do bolso e começou a tirar fotos. Depois virou-se para Eduardo. Isso é responsabilidade da prefeitura, mas nunca me importei em olhar para o que está do lado de fora dos meus escritórios. Hoje percebo que o mundo não termina nas nossas paredes. Eduardo respondeu. Ninguém repara até que alguém cai. Foi assim que aprendi a ver as coisas também. O empresário pediu que o motorista anotasse o endereço e registrasse a denúncia no mesmo dia. Quando voltaram para o carro, o silêncio entre os dois já não era desconfortável. Havia um tipo de respeito ali, uma trégua silenciosa. Durante o trajeto de volta, Renato quebrou o silêncio. Eduardo, quero te confessar outra coisa. A empresa está passando por uma crise. Funcionários insatisfeitos, gente pedindo demissão, falta de motivação. E eu não sei mais como lidar com isso. Eduardo olhou pela janela e respondeu com calma. Talvez porque o senhor esteja mandando demais e ouvindo de menos. Caro espectador, a decisão judicial do processo contra a prefeitura está nos comentários. Renato franziu o senho. Como assim? Eduardo explicou. O senhor fala, eles obedecem, mas ninguém se sente parte de nada. Às vezes um bom dia sincero vale mais que um aumento. Quando o chefe olha o funcionário nos olhos, ele sente que é gente. E quando se sente gente, trabalha melhor. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras. Você acha mesmo que é simples assim? Perguntou, quase incrédulo. Eduardo respondeu. Nada é simples, mas o começo é. O senhor construiu um império, mas esqueceu de construir confiança. O respeito não vem do medo, vem da presença. Às vezes, ouvir um funcionário é o mesmo que resolver um problema que estava te custando meses. Renato riu, balançando a cabeça. Engraçado.
Você fala com mais sabedoria do que muitos consultores que eu já paguei caro para ouvir. E nunca estudou administração. Eduardo sorriu. A vida é a melhor faculdade que existe, Sr. Renato. E o senhor ainda pode aprender, se quiser. O carro seguia devagar pelas ruas movimentadas. Renato olhou para fora e comentou: passei anos achando que liderança era controlar tudo. Mas percebo que, na verdade, é saber quando calar e escutar. Eduardo concordou. O senhor descobriu a parte mais difícil. O resto vem com o tempo. Quando chegaram de volta à construtora, Renato agradeceu. Você não imagina o quanto essa conversa me fez bem. Eu devia ter ouvido mais cedo. Eduardo respondeu: nunca é tarde para mudar. E não é vergonha errar. Vergonha é continuar errando por orgulho. Renato assentiu e estendeu a mão. Obrigado, Eduardo, por tudo. A partir de hoje, quero fazer as coisas de outro jeito. E quero que você esteja por perto. Eduardo apertou a mão dele, surpreso com o tom sincero. Estar por perto? O que o senhor quer dizer com isso? Renato apenas respondeu: vai entender em breve. Só preciso consertar o que destruí primeiro. Eduardo desceu do carro e o viu partir. Ficou alguns segundos parado diante do prédio, observando o reflexo do sol nas janelas altas da construtora. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu